Olá, irmãos de luz. Antes de falarmos sobre o tema de hoje, limpeza energética, eu quero só rapidamente dizer algo que eu não disse no vídeo sobre a inteligência emocional, que foi um vídeo que eu gravei inclusive em direto, foi uma experiência, portanto foi com a câmara do portátil e o vídeo não tem assim grande qualidade, mas por acaso ficou bem perceptível a nível do som. E na altura eu queria dizer algo que inicialmente veio uma ideia em exemplo, mas depois lá se me escapou porque eu meti-me por entre intuições que tive para dizer, para explicar melhor então a minha ideia, a minha opinião individual sobre o que é então e o quanto é importante a inteligência emocional. E até dei aquela abordagem sobre o extrafísico, como isso também interfere, e acabei por me esquecer. E o exemplo é muito prático e muito simples, pessoal. Imaginem pessoas que trabalham, por exemplo, com primeiros socorros nos hospitais, ou pessoas que lidam, ou que trabalham na segurança social e lidam com exemplos de graves problemas no seio familiar de pessoas, a nível económico e a nível de outras coisas. São pessoas que estão a exercer uma profissão que requer que elas estejam bem para exercer essa profissão, que elas não podem deixar as emoções, elas não se podem deixar envolver emocionalmente. Então elas criam como se fosse uma capa protetora de defesa, que até, inclusive, isso inicialmente até pode ser mais difícil, mas com o tempo, elas acostumam-se a lidar com essas situações e não deixam de sentir, não deixam as emoções. Será que isso faz dessas pessoas que fazem isso, pessoas menos boas? Pessoas insensíveis? Não. Trata-se de um método de defender as suas emoções em prol de um serviço profissional, em prol de algo maior. E então era este o exemplo que eu queria dar dentro da inteligência emocional. Perceberem dentro deste exemplo. É quase o vídeo que eu gravei de 20 e tal minutos. Através deste exemplo vocês percebem mesmo, então, dentro de tudo o que eu falei nesse vídeo, o que é inteligência emocional. Espero que tenham percebido a mensagem. Limpeza energética é o tema de hoje, o tópico de hoje dentro da série. Já não faltam muitos vídeos para terminarmos a série. Este tema, eu queria muito falar deste tema, é um tema muito importante, a limpeza energética, esclarecer alguns pontos dentro da minha opinião individual. Eu gosto de frisar bem isto, é a minha opinião e não é uma verdade absoluta. Utilizem sempre o filtro do bom senso e fontes credíveis. Quando se fala em limpeza energética, vamos falar novamente do nosso campo de energia, que, derivado a vários fatores, ele pode ficar mais pesado, mais densificado, ou pode ficar mais leve, mais limpo, digamos assim. Encarem o campo energético como o nosso próprio corpo físico, que necessita de banhos diários para se manter higienizado. Então o corpo energético, ou melhor, o campo energético do nosso corpo, certo? Nós temos o corpo físico, temos o corpo espiritual, perispírito, psicossoma. Entre os dois temos o duplo etérico, que faz a união de nós enquanto seres encarnados. E essa questão do nosso campo energético precisar de limpezas, tal como o corpo físico necessita de limpezas, ela é verdadeira. E isto é um assunto, eu sou uma pessoa, considero-me que há uns anos para cá, eu sou uma pessoa desperta a nível espiritual, mas este campo de limpeza energética, de preocupar-nos com as energias, era um campo que eu não é não valorizar, eu acreditava que não era bem assim tão levianamente que este assunto acontecia. E agora acreditem que é uma verdade, e ainda para mais para pessoas empáticas como eu, que pessoas empáticas são pessoas que muito sensíveis a nível energético, que captam e às vezes até transferem energias do ambiente e de pessoas à sua volta para si próprios, e muitas vezes estão a ter emoções que não são as delas. Eu já expliquei isto no vídeo anterior. Então, ainda mais
E pessoas mesmo que estudam espiritualidade e que se aprimoram espiritualmente, elas ficam mais expostas ao ataque, vamos dizer assim, ao ataque do extrafísico, assédios e por aí vai. E essa limpeza, ela é verdadeira. E ela acontece e temos que analisar dentro de vários fatores. Um dos fatores é, por exemplo, aquilo que eu já falei, como é que estão os nossos pensamentos, como é os nossos pensamentos enquanto linha contínua, qual é o perfil de todos os nossos pensamentos diários, qual é o perfil das nossas emoções, qual é o perfil das nossas ações, que as ações, tudo isso repercute no nosso campo energético. Tudo isso vai determinar o nosso padrão vibratório. E não só, há outros fatores. Por exemplo, como é que estamos a nível de convívios, determinadas pessoas com determinado padrão energético que estamos nos a envolver durante mais tempo, os ambientes que frequentamos durante mais tempo, e pessoas que são empáticas nem precisam de estar muito tempo nesses ambientes, elas até se sentem mal e tudo. E todos esses fatores, e temos também os assédios espirituais, que acontecem de alguma forma derivado de algum tipo de ressonância, e esses fatores determinam como é que estamos a nível energético. É claro que é muito importante as limpezas energéticas, trabalharmos as energias, mas é esta parte que eu quero clarificar. Por exemplo, pessoas que, e eu não tenho nada contra isso, nós sabemos que dentro da espiritualidade há quem ajude segundos e terceiros, efetuando limpezas e até indicam técnicas de limpeza, e a maior parte das vezes estamos a falar mesmo a nível físico, de fazer coisas aqui, através de materiais. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o tão falado e famoso banho de sal grosso, que tem o seu lado verdadeiro, atenção, porque é assim, o sal grosso, ou o sal, sendo grosso ou fino, o sal possui o sódio, não é? E isso provoca, isso é jogado no corpo físico, isso seca e não deixa as lesmas astrais e miasmas, todas essas coisas agarrarem-se ao corpo energético. Mas, sendo isso verdade, e outros tipos de limpezas que existem, e que eu não estou a descartar, apenas depende da perspectiva da pessoa e o que é que ela encara como limpeza energética. E o que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, a pessoa está carregada, está pesada, e a pessoa vai procurar ajuda, e é aconselhado então a pessoa fazer determinada oração, porque as orações será um dos próximos vídeos, que será o poder da oração e da entrega. Recomendam determinada oração, acender determinadas velas com determinada cor, e também os tais banhos que atribuem sal. Há quem diga que o sal grosso também não é bom e só devemos lavar-nos com sal grosso do pescoço para baixo, para não fazer uma limpeza de coisas que estejam boas, energias boas que estejam acumuladas aqui à beira do chakra coronário, que a gente necessitasse em prol do nosso bem, que elas descessem e fossem armazenadas por nós, transferidas para nós, e que o sal grosso retire isso. As coisas não são bem assim, ok? O que é de bom e que tem que vir para nós, e que o universo quer que venha para nós, os mentores e as energias positivas, isso vai acabar por vir para nós. Mas pronto, eu não acredito que seja bem assim. Acredito que o sal grosso realmente seque o corpo físico e não só, o corpo energético, e que isso traz os seus benefícios. Mas o mal onde é que está? Era isso que eu ia explicar. Pessoas que sentem-se pesadas e vão procurar ajuda, e é aconselhado então o tal banho. A pessoa efetua o banho. Se me perguntarem, isso ajudou a limpar o campo energético? De certa forma, sim, ajudou. Mas, e é aqui que está a coisa,
Se a pessoa for uma pessoa que é pesada, vamos dizer assim, a nível de pensamentos, a nível de atitudes e ações, ou só pesada num destes fatores, basta um, alimenta padrões que não são os mais positivos, esse banho vai limpar o campo energético da pessoa, mas durante quanto tempo? É essa a pergunta que eu vos faço. É esta a reflexão que vocês têm que fazer. Durante quanto tempo? Se a pessoa continua a ter padrões dentro de qualquer um dos fatores, padrões repetitivos e contínuos, menos sutilizados, é normal que esse campo não vai demorar muito e vai ficar novamente pesado e sujo, digamos assim. E de que é que adiantou o tal banho? É essa a pergunta que eu vos faço. É isto que a gente tem que pensar. A limpeza energética não é unicamente falarmos só de limparmos o nosso campo de energia. Não. Temos que falar do que temos como obrigação de fazer no dia a dia para que esse campo energético se mantenha-se utilizado. Porque o campo energético não é só a nível, ele não se caracteriza apenas por coisas que se possam encostar. Ele é determinado pelo nosso padrão de pensamentos, como eu já expliquei, e ele é determinado por vários fatores. Não é só o fator de algo que se encosta a nós e que temos que limpar, e que é que as pessoas falam como se estivesse fora delas. Ou seja, eu estou pesado, eu tenho que me limpar a nível energético, e depois de feita a limpeza, não se importam sequer onde é que está o problema, na maior parte das vezes, que é com as atitudes da pessoa. Portanto, muita gente faz essas limpezas e depois os problemas continuam. As más energias e as coisas pesadas continuam na vida delas. E porquê? Lá está. Porque a pessoa não está a fazer um exercício de autorreflexão, de interiorização. Não está a ter uma introspectiva dela própria e não está a procurar melhorar-se a nível de muita coisa que define então o padrão vibratório da pessoa, o campo energético. Há que ter isto em conta, pessoal. Espero que tenham percebido o que eu quero dizer com isto. Dentro da limpeza energética existe... Não é mau, atenção, se vocês querem tomar um banho de sal grosso, eu não estou a dizer que isso é mau, mas não tenham só isso em conta. Parece que é algo físico, como pessoas que compram incenso para andar pela casa, com incenso a dizer que isso espalha as energias negativas. Não é bem assim, aliás, para mim não é assim. Pode ajudar o incenso durante uma meditação, se isso vos fizer sentir confortáveis, se isso vos traz um sentimento bom, então isso é positivo para a meditação, é positivo para a vossa energização. Não digo o contrário. Mas não é o incenso que vai fazer uma limpeza, unicamente. Quando se fala em espiritualidade, estamos a falar, encarem como o universo é energia. Estamos a falar de energia. Se existe energia densificada em casa, vamos analisar os fatores. Será alguém no ambiente de casa que está a atrair essa energia? Serão assédios, ou melhor, serão obsessores de outras vidas, ou obsessores coisas... Ou serão espíritos que já estão no ambiente antes sequer de nós irmos para esse ambiente e lá ficaram? Há que analisar todos estes fatores. Não olhem para a espiritualidade como vou comprar estas pedras, que eu não tenho nada contra as pedras. Esta pedra é a tal pedra com o nome X e esta pedra vai-me limpar. Não são as pedras unicamente como objetos que nos vão trazer esse fator das energias. Tem que partir de nós, enquanto seres. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Onde é que está isso? Vigiai. O que é isso? Orai, orar. Eu vou falar na oração, já falei em outros vídeos, mas vai haver um tópico só de oração, muito importante. Eu vou dizer porquê. Orai e vigiai. Vigiar o quê? Vigiar-nos. Certo? Vigiar-nos enquanto pensamentos, sentimentos e ações. Muito importante isto. Tenham isto em reflexão. Atenção que existem energias nos objetos. Tudo é energia no universo.
Tudo é energia. Eu não estou a descartar isso. Agora, há pessoas que olham para as coisas e pensam que existe alguma mágica nos objetos que vai fazer milagres. Não vai fazer milagres. Para haver esse tipo de troca de energias e coisas positivas, a pessoa tem que estar com uma energia mais leve. Tem que ser uma pessoa que procura se energizar de forma sutilizada, correta, positiva. Não é? Tem que partir disso. Não existe magia na espiritualidade. Vamos, espiritualidade é ciência. Só que é uma ciência que ainda não é tida como válida nem estudada com critério. Mas ela existe. Existe provas. Eu tenho a certeza que ela existe, porque tenho as experiências fora do corpo, e tive várias experiências, diárias até, agora nem tanto, mas tenho. Tenho a certeza absoluta que existe, não é? Mas a espiritualidade ainda não está aceite pela ciência. Porquê? Porque não, olha, mas provas não faltam. Provas não faltam. Até vos aconselho a ver o documentário da Netflix, que é Vida Após a Morte, qualquer coisa. Muito bom, também muito bom. Mas isto continuando o tema. Não é nas coisas. Agora, há energia nos ambientes. Se houver também um rigor de nossa parte de estarmos leves e permitirmos que essa energia chegue até nós, dos mentores, ela vem para nós e ela ajuda a limpar, mas tem que haver uma abertura de nossa parte para isso. Não podemos estar fechados, bloqueados a nível energético, certo? Pensem desta forma. Tem que haver compatibilidade, abertura. Eu, por exemplo, enquanto limpeza minha, e agora vamos tocar eu vou falar da minha limpeza, e se vocês quiserem ter isso como exemplo para vocês, é agora que eu vou tocar nesse tópico, nessa parte. Eu utilizo muitas vezes a natureza em si. A natureza em si, o mar, por exemplo, um passeio à beira-mar, a gente pôr um bocado, molhar as mãos na água do mar, passarmos em nós, o mar, a brisa marítima, andarmos até as árvores, a natureza em si, ela ajuda a limpar energia. Porquê? Por vários fatores. Em primeiro lugar, quem vive nas cidades, no seu trabalho, nós temos que ver que onde há um grande aglomerado de pessoas, há um grande aglomerado de formas de pensamento. Se o vosso trabalho for um local que não quer dizer que seja mau, mas que lida com pessoas que estão a batalhar por lugares, pessoas com invejas umas das outras, disputas por protagonismo, todos esses fatores. É claro que, falando desse ambiente enquanto unificado, certo? O duplo desse ambiente é pesado, são formas de pensamento densificadas, que de alguma forma estão ali. E vocês estando no ambiente, embora sendo pessoas que olham para vocês e façam essas reflexões, é normal que vai acabar por vos afetar. Se calhar não vai afetar tanto como uma pessoa que é densificada e é muito mais compatível com o ambiente. Mas é claro que mesmo que a gente seja mais leves, o ambiente vai acabar por... É uma pessoa que está mais limpa, mas que está a passear na lama. Vai-se sujar. Se calhar não vai se sujar tão rapidamente e isso não fica tão agarrado na pele, mas vai ficar um bocado. E o que é que acontece? A natureza, ambientes de natureza, eles não têm já à partida esses graus, esses aglomerados de formas de pensamento mais densificadas. É a natureza, não existe isso. E só aí a gente já sente uma leveza. Só nisso. Depois temos o fator que realmente existem, as chamadas energias da natureza, os espíritos dos elementos que são elementos da natureza, que eles contribuem para uma chamada regenerar das energias. Eles próprios, as plantas, possuem esses fatores. E o mar, e isso atua sobre nós. Além de não haver então esses graus, esse duplo de aglomerado de pensamentos densificados, temos esse fator em que realmente existem os elementais
Existe uma data de formas espirituais e de luz que estão na natureza. E a natureza é uma das formas que eu utilizo para limpeza energética. Muito importante. Claro que existem também, além de tudo, dos tópicos que eu já toquei e dos que ainda vou tocar, desse exercício de autorreflexão. Eu gosto de frisar sempre isto porque isto não pode ser esquecido. Além desse exercício de melhoramento do que somos, temos o fator também do próprio trabalho energético. Eu utilizo muito o estado vibracional. Para quem não sabe o que é o estado vibracional, é o exercício da gente estarmos confortáveis. Pode ser sentados, pode ser deitados. Eu aconselho a que seja deitados e fazermos então um exercício mental enquanto estamos deitados. O mental serve para ligar ao campo energético. Depois de sentir o campo energético, o mental já não é um assunto a ter tanto em conta. Isso é só para ligarmos, sentirmos a energia do corpo. E depois é imaginarmos o corpo físico deitado, sendo que isto é a cabeça e isto é os pés, imaginarmos a começar dos pés uma bola de energia, um campo de energia branco, a começar dos pés e a ir até à cabeça. Lentamente. Pés, cabeça. Pés, cabeça. Essa energia a ir branca dos pés à cabeça. Sempre. E vocês têm que sentir, não é só mental. O mental é como eu disse, é só para ligar ao energético. Depois de vocês já estarem a sentir as energias do corpo, não liguem tanto ao mental. Vocês já vão conseguir apenas sentir o corpo e fazer esse transportar energético dos pés à cabeça. Dos pés à cabeça. Podem ir aumentando gradualmente a velocidade, não muito, e depois isso começa a criar o estado vibracional. O estado vibracional tanto ajuda para a limpeza de energias, que vocês até se vão sentir mais leves, mais seguros, sem tantos medos, é algo muito bom, e eu confirmo isso, mas também pode haver uma ajuda para até projeções astrais durante a noite, porque ao trabalharmos energias e ao trabalharmos um melhor perfil energético a nível de tudo o que fazemos, somos e pensamos e trabalhamos energias, nós vamos sutilizar e isso é propício a que hajam desdobramentos. Portanto, não é só para isso que serve o estado vibracional, mas para quem não quer isso como objetivo, o desdobramento, pode acontecer. Mas ajuda também na tal limpeza energética. É um banho que nós tomamos. Tomar banho, mesmo aqui a nível físico e material, ajuda a limpar o campo energético. Ainda mais exercícios que são mesmo específicos para o campo energético. Ainda mais isso vai contribuir. A meditação, porque a meditação nada mais é do que a gente estar a ligar-se ao momento presente, conectar-nos ao momento presente, desligarmos tudo o que está exterior a nós, e tem todo aquele mergulho dentro de nós próprios. A meditação é claro que é indispensável. E também a oração e a ligação aos mentores, essas forças brancas, as forças do bem, não é? Que estão sempre lá para nós e que só estão à espera que a gente se ligue e que se permita e que se conecte. Essa ligação também ajuda a limpar as nossas energias e vocês até vos aconselho, quando fizerem, mas outra coisa, não criem a ideia de que àquela hora eu vou fazer uma limpeza energética e àquela hora, e não há horas. A limpeza energética é durante todo o dia, nas nossas ações, e tem que ser tida em conta sempre. Travarmos certos tipos de conversa, certos tipos de atitude, em prol de uma melhor limpeza energética, estado vibracional. Porque não adianta falarmos, àquela hora é como se a espiritualidade existisse àquela hora, depois deixa de haver espiritualidade. Não é assim. Mas, quando vocês estiverem a fazer meditação, a conectarem-se com os vossos mentores, vocês podem pedir um auxílio a nível de limpeza energética, e isso é bom, e essa abertura que vocês dão aos mentores
vocês vão sentir que muitas vezes até vocês estão a movimentar energias e de repente parece que há ali qualquer coisa que está a auxiliar, e está mesmo. E portanto a oração, essa entrega é muito importante também. E pronto, acho que não me escapou nada a nível de limpeza energética. Eu peço desculpa se fui um bocado mais duro neste vídeo e mais sério, mas há coisas que eu gosto de deixar bem cientes e explicar, porque faz-me um bocado de confusão pessoas que falam na espiritualidade e que fazem isto e aquilo e que nem sequer olham para elas próprias e que não percebem qual é o contexto e não veem a espiritualidade como... porque é uma ciência. E por trás dessa ciência está a energia, as energias, como é que elas funcionam. Existe um fator de lógica, vocês têm que atuar com o fator de lógica, não é magia. Pronto, eu peço desculpa se fui mais duro, mas às vezes, pessoal, não é por mal, é para o vosso bem, é para o meu bem, que eu tento clarificar, desmistificar e mostrar que a espiritualidade é algo natural, simples e humilde e com amor. E pronto, acho que já falei de tudo a nível mesmo disso. Gostei muito deste vídeo, eu queria trazer o vídeo sobre isto há muito tempo e gostei, é um tema que eu gostei. Se tiverem mais dúvidas a nível do estado vibracional, técnicas e isso, façam as vossas solicitações nos comentários, eu poderei mais tarde voltar a tocar no assunto de maneira mais específica. Houve pontos que eu ainda não falei, mas dentro deste vídeo de limpeza energética, como um geral, deu para falar. Espero que tenham gostado. Procurem sempre elevar a vossa frequência. O meu nome é Hélder Correia. Até o próximo vídeo. Fui!